Boa noite, pessoal. Quero louvar a Deus por essa linda oportunidade que Deus tem nos dado de mais uma vez estarmos aqui para divulgar o Evangelho. Eu quero dar continuidade à voltada oração. Ontem eu contei a parábola do fariseu e do publicano. Hoje eu quero contar a parábola do juiz e de uma viúva. Está escrito em Lucas, capítulo 18, o versículo 1 até o 18. Eu vou ler o capítulo 1, que fala o seguinte: E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Aqui fala que nunca desfalecer. O dever de orar e nunca desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele contou uma parábola, uma comparação. Ele disse o seguinte: numa cidade existia um juiz, que esse juiz ele não temia a Deus e nem os homens. Ele não temia porque o homem era ruim. Nessa mesma cidade tinha uma viúva. E essa viúva foi até esse juiz que não temia a Deus e nem os homens. Ela foi até o juiz e disse: Senhor, me atende. Faça-me justiça contra o meu adversário, contra o meu inimigo. Faça-me justiça. E o juiz nem ligava para ela, porque ele não temia a Deus e nem os homens. Mas só que essa mulher, ela insistiu. Toda vez que ela via o juiz, ela falava as mesmas coisas: Senhor, faça-me justiça contra o meu inimigo. Me ajude, faça-me justiça. Veja bem, de tanto ela perseverar, de tanto ela insistir, aquele juiz falou com ele mesmo e disse com ele mesmo: rapaz, eu vou ter que atender a ocorrência dessa viúva, porque senão ela nunca vai me largar de mão, porque toda vez que ela me vê, ela fala as mesmas coisas, e eu sei que se eu não resolver a causa dessa mulher, ela não vai me deixar de mão. E aí ele resolveu a causa daquela viúva. O que Jesus queria dizer? Que nós temos que olhar para aquela viúva. Aquele homem que era juiz, ele não temia a Deus e nem os homens. Mas ela não olhou para esse tipo de falha deste homem. Mas ela insistiu, porque ela estava precisando, ela insistiu. Ela sabia quem era aquele homem, mas ela insistiu, toda vez insistia. Talvez ela poderia estar até botando a vida dela em risco. Mas só que ela nem olhou para isso. Ela apenas insistiu, porque ela sabia que só ele poderia resolver a causa dela. Aí Jesus contou essa parábola de nós orarmos e nunca desistir. Se aquele juiz que era mau, não temia Deus e nem os homens, resolveu o caso daquela mulher, imagine Deus. Que no capítulo 6 ele fala o seguinte: E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. É Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de noite, ainda que é tarde para com ele? Se aquele juiz que era mau, que era perverso, que não temia Deus nem os homens, fez justiça com aquela mulher porque ela perseverou querendo que ele resolvia a causa dela. Se aquele homem ruim resolveu, imagine Deus. Mas só que nós temos que perseverar, assim como aquela viúva. Ela não desistiu, porque ela sabia que só aquele homem podia resolver a causa dela. Então Jesus Cristo,
está dizendo isso no hábito da oração. Nós não podemos parar de desistir, nós não podemos desistir de orar. Nós temos que orar todo o tempo. Todo momento que você tem um tempinho, clame a Deus, busque a Ele. Se aquele juiz ruim resolver a causa da mulher, imagine Deus que é bom. Mas precisamos nós perseverarmos e clamarmos de noite para que Deus possa nos atender. Porque na nossa perseverança há um hábito de fé. Porque a fé é não desistir. Aquela viúva, ela tinha fé e perseverou e conseguiu. Se nós perseveramos na oração, buscando a Deus, de noite, clamando a Ele, Ele vai nos atender e vai resolver a nossa situação. Eu não sei o que você está clamando a Deus, o que você está pedindo para Ele, eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, através dessa palavra, persevere, ore, que Deus vai lhe atender. Porque Ele ama aquele que persevera. Porque quem se persevera, confia nele. Confia no Deus poderoso. Se está perseverando na oração, é porque realmente sabe que só Deus pode resolver essa causa. Assim como aquela mulher perseverou com aquele juiz, mesmo um homem sendo ruim, mas ele perseverou, porque ela sabia que só ele poderia resolver a causa dela. Persevere na oração, irmão. Não desista. Nós temos que ter o hábito de orar. Orar é a chave da vitória. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde nesse amor para sempre. E no decorrer dos dias, nós traremos mais palavras voltadas à oração. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde nesse amor para sempre.